Olha, eu quero falar com você sobre família. Essa conversa é para você que já é casado, para você que já é casada. Mais uma conversa, mais uma reflexão para te ajudar a despertar em alguma coisa que precisa ser acertado na vida do seu cônjuge. Não, Sanu, na sua vida. Presta atenção, na sua vida. Eu quero falar para você o seguinte: quando você casa com uma pessoa, presta atenção. Você casa com a história de vida de uma pessoa. Uma pessoa não é um fragmento no espaço, não é um objeto. O objeto não independe do tempo que ela vive, isso não faz diferença, porque o objeto não coleciona sentimentos. O objeto não desenvolve personalidade. O objeto é inanimado. Agora, seres humanos, eu e você, nós somos pessoas que durante a nossa construção de vida até aqui, nós fomos construindo, pressionando muitas coisas que formaram nossa personalidade. E presta você atenção, a tristeza, a alegria do seu cônjuge tem uma relação íntima com a história de vida dele, com o passado dele, é isso mesmo. Sabe, tudo que o seu cônjuge tem hoje de alegria e de tristeza dentro dele, foi formado nele um padrão de pensamento e um padrão de comportamento que vai dominar a vida dele. Então, como ele está alegre ou quando ele está triste, tudo isso está relacionado com as coisas que ele viveu. O que você tem hoje dentro do seu casamento é um reflexo da história de vida de uma pessoa que vai afetar, seja positiva ou negativamente, a sua relação. É preciso que você entenda isso. Então, quando nós casamos com pessoa, nós precisamos entender que por detrás dessa pessoa, das palavras, do sentimento, do comportamento, da ação dessas pessoas, existem lugares, existem ambientes, existem pessoas, pai, tio, avô, amigo, sabe? Existem coisas que ele foi colecionando, que geraram um trauma na vida dele, ou que marcou a vida dele, seja de forma positiva ou negativa, e hoje tudo que ele vai viver, ele vai sempre fazer uma relação com isso. O nosso cérebro trabalha assim. Cada coisa que nós vemos, a gente vai associar com o que a gente já tem, e isso vai produzir a vida dentro de nós. Então, entenda uma coisa muito importante. Existem 3 áreas que têm afetado a raça humana. 3 áreas que têm afetado a raça humana. Primeiro, vida conjugal. Por quê? Exatamente. As pessoas entram no casamento, muitas vezes, sem entender o que é casamento, entram no casamento porque sempre viveu a sua vida encontrar um braço amigo, um ombro amigo. Quando ele tem um problema lá, ele vem para aqui, e quando aqui dá problema, ele vai para lá, e ele já criou esse tipo de comportamento. Ele vive buscando relacionamento para a sua satisfação pessoal. Ele não é uma pessoa resolvida. E aí o que tem dado? Muito divórcio, muita luta dentro de casamento, porque as pessoas não entenderam, afinal de contas, o que é casamento. Uma outra coisa que tem prejudicado muito, eu estou falando raça humana, a vida profissional. Muitas pessoas estão trabalhando, mas sem se conhecer, e por isso elas não conseguem conectar com com o propósito da sua existência, ou elas não são maduras o suficiente para entender que a gente precisa fazer o que é necessário, desde que não seja pecado, porque quando somos adultos, a gente não faz apenas o que gosta, a gente faz o que é necessário. Mas as pessoas que não estão preparadas para isso, aí vive ou desempregada porque nunca vai ver um emprego bom, ou sempre mudado de emprego porque o patrão é chato, porque o amigo é chato. O único chato, o único problemático é você. E você é um problema para o seu casamento. Cuida, observa como foi a sua história de vida e resolva seu problema, porque você tem um homem para amar, você tem uma mulher para amar. Cuidado, Deus criou a família, isso não é brincadeira. E Deus criou a família para o seu bem. Um terceiro e o maior de todos, que é a causa de problema para a raça humana, chama autoconhecimento. Muitas pessoas, por não se conhecerem, vivem sofrendo e fazendo outras pessoas sofrerem. E aqui deixa-me te falar uma coisa aqui. Quando nós falamos de autoconhecimento, nós estamos a falar de uma pesquisa que o ser humano faz, que o indivíduo faz para dentro de si, para ele descobrir
quais são as características mais marcantes na sua vida. As coisas que marcam ele, seja de forma negativa ou seja de forma positiva. Eu preciso entender isso. São coisas que o meu passado, a minha construção de vida geraram em mim. E isso hoje, eu preciso saber lidar com isso para estar bem no presente. Uma outra coisa, quais são os sentimentos viciantes dentro de mim? Sabe aquele sentimento viciante? Existem pessoas que ouvem uma palavra, ela já começa remoendo, pensando e sofrendo e papapá. Existem pessoas que vivem tendo ideias que ela é A, que ela é B, ou que a pessoa pensa assim, o que a pessoa vai fazer, não sei qual. Quais são os sentimentos viciantes dentro de você, sabe? Se você tem esse tipo de padrão de pensamento que gera esse padrão de sentimento, obviamente o seu marido, o seu parceiro está sofrendo e você precisa entender isso aqui. Você precisa entender isso aqui. Então é preciso entender que é preciso a gente olhar para nós, cuidar de nós, porque afinal de contas, o casamento é estabilidade para a vida e para a sociedade. Eu quero terminar essa conversa bem breve, fazendo algumas observações para você e também alguns questionamentos. Muitas pessoas não sabem, mas eu quero que você entenda uma coisa. Apesar de o seu passado, o seu comportamento, o seu temperamento não afetar na sua salvação, preste atenção. Mas o seu passado, o seu comportamento, o seu temperamento afeta o seu casamento, mesmo sendo cristão. Afeta a sua vida de forma brutal em toda a área. É preciso que você entenda isso. É preciso que você entenda isso. Não é porque você é cristão, que você aceitou Jesus, as coisas se resolveram. Não, agora em Cristo ele vai trazendo verdade para te libertar. Ele vai trazer princípios, ele vai trazer conhecimento que vai formar em você uma pessoa sábia para viver uma vida abundante. Por que você acha que mesmo tendo o mesmo Deus, lendo a mesma Bíblia, indo para a mesma igreja, sendo todos evangélicos, a impressão que a gente tem é que algumas pessoas que parece que Deus colocou uma carga maior de sofrimento na vida delas. Por que você acha que tem gente que parece que vive sofrendo? E tem uma pessoa que me disse assim, Sanu, eu não dou sorte no casamento, eu sou uma pessoa muito azarada. Falei, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Depois que eu conheci a Bíblia e a Jesus, eu vou te dizer uma coisa. Se precisar de sorte, pode tomar minha sorte. Se precisar de meu azar, pode tomar. Porque hoje eu sou abençoado por Deus. E a palavra de Deus é a ferramenta incrível que nos transforma. Você entendeu? Entendeu o recado? Por que sendo cristão há pessoas que sofrem? Sofrem tanto. E eu vou dizer a você, e esse sofrimento que eu estou falando, não são sofrimentos que tem muito a ver ligado com as circunstâncias que a vida nos coloca. Mas são sofrimentos por ignorância. Por ignorância. Pensa nisso. Por que há pessoas que são salvas, sendo filho de Deus, lê a Bíblia, ora, vão para a igreja, canta louvor, faz tudo. Você conhece pessoas assim, que sofrem, que você tem a impressão de falar assim, cara, Deus parece, viu alguma coisa e diz assim, esse aqui vai sofrer mais, esse vai sofrer menos, esse ali vai ter mais azar, esse vai ter mais sorte. Não tem nada a ver com isso. Então, aonde está o problema? É uma conversa que eu vou ter com você no próximo vídeo. Eu vou falar para você quais são as causas do sofrimento, porque você sofre. Mas já de cara eu quero te lembrar, tá? Que embora sendo cristão, embora o nosso comportamento, o nosso temperamento, o nosso passado não afetar na nossa salvação, mas o nosso temperamento, o nosso passado, o nosso comportamento, as nossas relações afetam a nossa qualidade de vida e o nosso casamento. Cuide da sua vida para desfrutar de um bom casamento. Deus te abençoe.